temos 1.200.000 eleitores, por exemplo, do Rio de Janeiro. Não, é necessário que esse 1% do eleitorado nacional seja o resultado de uma soma de eleitores de pelo menos 5 unidades da federação. Precisamos ali somar, hoje, pelo menos 1.200.000 assinaturas de eleitores de 5 unidades da federação. Podemos ter 300.000 assinaturas de uma unidade, 400.000 da outra, 100.000 da outra. Enfim, a soma de 5 unidades da federação tem que chegar a 1% do eleitorado nacional. E um detalhe aqui. Não basta termos 4, 5 assinaturas de eleitores de determinada unidade da federação. É necessário um mínimo de participação de eleitores de cada uma dessas 5 unidades. Vale dizer, no mínimo, conforme o texto da Constituição, 0,3% dos eleitores de cada uma dessas 5 unidades. Não basta termos aí 4, 5 assinaturas de eleitores de Minas Gerais, por exemplo. É necessário, se Minas Gerais está entre esses 5 estados, 5 unidades da federação que estão participando da iniciativa popular, é necessário que a gente tenha ali, pelo menos, assinatura de 0,3% dos eleitores de Minas Gerais. Vale dizer, precisa de uma participação significativa em cada uma dessas unidades, dos eleitores de cada uma dessas 5 unidades da federação. Quando se consegue essa soma, 1% do eleitorado nacional dividido em 5 unidades, com não menos do que a assinatura de 0,3% dos eleitores de cada unidade, está pronto o encaminhamento desse projeto de lei de iniciativa popular. Não é fácil. Tivemos, inicialmente, debates sobre a iniciativa popular quando ocorreu o assassinato de uma menina chamada Daniela Pérez. Daniela Pérez, artista, atriz de uma novela da Globo naquela época, filha da novelista Glória Pérez. Naquela ocasião, segundo foi apurado à época, o assassino seria um outro ator que encenava com ela, inclusive na novela, e aquilo gerou uma revolta muito grande. Naquela ocasião, a mãe, a Glória Pérez, liderou um movimento em todo o território nacional, no sentido de que homicídio qualificado passasse a ser tipificado como crime hediondo. A ideia da Glória Pérez era que o crime de homicídio qualificado tivesse essa qualificação mais severa de crime hediondo, para que não viessem benefícios de forma tão rápida. E ela, novelista à época, foi informada, olha, mas a lei penal, ela não é retroativa. Então só valerá essa nova lei para crimes que venham a ser praticados da sua vigência para frente. Falou, não há problema, não quero que outras pessoas sofram o que eu sofri com impunidade. E insistiu. E colheu, à época, me parece coisa de 3 milhões de assinaturas, o que seria mais do que suficiente, colheu em 5 unidades da federação. Porém, a iniciativa popular não estava regulamentada. A lei que regulamentou é de 1998, essa lei que mencionei há pouco, a 9.709. Então, o projeto não teve sequência como sendo de iniciativa popular, em razão da falta de regulamentação. A norma constitucional do artigo 14, ela não é uma norma auto-aplicável, ela é uma norma de eficácia limitada. Ela precisa de uma complementação para produzir seus principais efeitos. Consequentemente, o que se verificou ali foi que um parlamentar assumiu como sendo dele o projeto de lei, o parlamentar assumiu como sendo dele a pedido dela, com a concordância, e encaminhou esse projeto de lei. Tanto que hoje, se formos à Lei 8.072 de 1990, a Lei dos Crimes Hediondos, vamos verificar que o homicídio qualificado é crime hediondo.
mas não é uma lei de iniciativa popular, como alguns imaginam. Ok? A tramitação foi de um projeto de lei comum, de iniciativa de um parlamentar, em que pesem todos esses antecedentes. Outra situação que nós temos é pertinente à Lei Geral das Eleições. Na verdade, a primeira lei de iniciativa popular que nós tivemos no Brasil é uma lei que alterou a redação da Lei Geral das Eleições e essencialmente instituiu o artigo 41A, da Lei 9.504 de 1997. Artigo 41A da Lei 9.504 de 1997. Esse artigo 41A, vamos tratar dele daqui a pouquinho, nas nossas próximas aulas, ele trata da captação irregular de sufrágio. Ele essencialmente diz o seguinte: aquela pessoa que oferecer ou aquela pessoa que der alguma vantagem em troca de voto, perde o registro ou perde o mandato com a primeira decisão. Na verdade, hoje tem se exigido o julgamento de um primeiro recurso. Essa pessoa perde o mandato num prazo muito rápido, graças a essa lei de iniciativa popular. Antes dessa lei, repito, vamos falar dela daqui a pouquinho, redação atual do artigo 41A da Lei 9.504 de 97, a perda do mandato exigiu trânsito em julgado. E muitas vezes o mandato chegava ao final e o processo não estava com uma decisão definitiva. Essa lei pegou, nós temos centenas de políticos dessa última legislatura que perderam o mandato graças a essa lei de iniciativa popular. Vale dizer, aos poucos, o país vai mudando de feição. Claro, há embates, há dificuldades, mas aos poucos a legislação vai sendo aprimorada por pressão popular. Então temos aí esse instituto como um primeiro instituto de democracia direta no país, a iniciativa popular. Alguns, quando tratam da iniciativa popular, dizem o seguinte, falam, não, isso não é instituto de soberania popular, coisa nenhuma, porque não passa de um direito coletivo de petição. As pessoas se limitam a encaminhar um projeto de lei de iniciativa popular, mas quem vota é o Congresso. Então não estamos diante de um instituto verdadeiro de soberania popular, por meio do qual o povo delibera diretamente. O fato é que esses projetos de lei, encaminhados por iniciativa popular, eles chegam ao legislativo com muita força. E normalmente são acolhidos pela própria pressão. Ora, é fato, é só um projeto. Talvez dos institutos de democracia direta seja o que mais depende da manifestação dos representantes do povo. De qualquer forma, nossa Constituição trata, sim, no artigo 14, a iniciativa popular como sendo um instituto de democracia direta. Compreendem até aqui essa dinâmica? Fica alguma questão com relação à iniciativa popular? Sabem se no âmbito municipal também cabe iniciativa popular? Cabe. Na verdade, temos a possibilidade de iniciativa popular no âmbito municipal, também no âmbito dos municípios, quando a proposta, o projeto de lei passa a depender de manifestação de 5% do eleitorado daquele município. Os eleitores de um município, eles também podem encaminhar um projeto de lei de iniciativa popular, desde que se colha assinatura não mais de 1%, mas sim de 5%. E claro, esse projeto de iniciativa popular em um município, ele vai disciplinar matéria de interesse local. Vai disciplinar matéria de interesse local. Muito bem. Além da iniciativa popular, existem outros 2 institutos no país mais conhecidos, até porque um deles foi vivenciado recentemente em relação à comercialização
de armas. E vamos ver uma matéria que temos aqui a respeito desses outros dois institutos. Daqui a pouquinho falaremos deles, plebiscito e referendo. As formas de soberania popular garantem ao cidadão a participação na elaboração de leis e no pronunciamento em temas de interesse público. O primeiro referendo da história do país, em outubro de 2005, representou o reconhecimento oficial da soberania popular no Brasil. Mais de 120 milhões de pessoas foram às urnas e responderam não para a proibição da venda de armas de fogo e munição no país. O Congresso Nacional discute, ele aprova um projeto de lei ou uma reforma e, em seguida, é levada à população para saber se ela está de acordo, nos termos em que foi aprovada. Se a ideia for rejeitada no referendo, a lei é alterada automaticamente. Se não, a ideia original continua valendo e ela segue sem alterações para o Congresso. É o caso, por exemplo, do referendo sobre as armas, a comercialização das armas de fogo, em que a população diz não, eu não quero me desarmar. Então, o Congresso perde qualquer autoridade, qualquer legitimidade para legislar nesse sentido. Para os especialistas, o referendo significa que o povo é soberano e ativo, e não apenas um mero espectador da vida política. Nele, o cidadão tem a oportunidade de decidir assuntos que podem mudar o futuro da nação brasileira. Mas a polêmica está entre os assuntos que devem ser objeto de um referendo. O jurista Fábio Conder Comparato teme que temas de cunho religioso e de comoção popular venham a ser alvo da consulta. Se quiser desmoralizar o plebiscito, é fazer exatamente o que, infelizmente, a Comissão de Constituição e Justiça do Senado fez. Ou seja, vamos distrair o povo com essas questões, vamos permitir que, em caso de grande comoção pública, um crime crapuloso, por exemplo, se peça ao povo a reintrodução da pena de morte, ou a redução drástica da maioridade penal, e enquanto isso, os poderosos que estão arruinando o país, aqueles que privatizaram a República, continuarão gozando de posição inexpugnável. O senador Gerson Camata, autor do projeto de lei que deu origem ao Estatuto do Desarmamento, defende que o eleitor deve ser consultado para diversos assuntos. Ele propõe a realização de plebiscitos e referendos para discutir temas como casamento gay, aborto e até o fim do voto obrigatório. Para mim, que sou um congressista, tem cláusula pétrea, tem assuntos sobre os quais eu não posso legislar. Mas para o povo que me delegou o poder de legislar, eu entendo que para o povo não pode haver cláusula pétrea. Por isso que eu achava que esse assunto devia ser debatido em plebiscito. É isso, minha gente. Estamos vendo aí um debate a respeito de referendo, de plebiscito. Em primeiro lugar, devemos lembrar o seguinte: o plebiscito se caracteriza como uma consulta popular prévia. A população ela é ouvida no plebiscito antes da deliberação governamental. Que tipo de deliberação governamental? O plebiscito cabe para deliberações de cunho legislativo ou de cunho administrativo. Antes da deliberação governamental, o povo é consultado. Agora, em relação ao referendo, o que se verifica em relação ao referendo é a colheita da manifestação popular após a deliberação governamental. E, normalmente, antes daquela deliberação governamental entrar em vigor. O povo é consultado quando o governo já externou uma posição que ainda não está sendo aplicada. Vale, mais uma vez, para assuntos legislativos e administrativos. Parênteses aqui, não cabe nem plebiscito, consulta prévia, nem referendo a respeito de matéria jurisdicional. Só cabe para matéria legislativa e para matéria administrativa. E aí a pergunta que se faz: o plebiscito, o referendo, eles têm força vinculante ou não?
Essa é uma questão que a Lei 9.709 de 98 não resolve. Não resolve porque ela traz que são institutos de consulta por meio dos quais o povo delibera. E aí vem, mas afinal, é consultivo ou é deliberativo? O povo é consultado ou o povo delibera? Na verdade, foi uma questão política. A aprovação dessa Lei 9.709 exigiu justamente esse tipo de técnica, que se colocasse as duas possibilidades e se deixou nas mãos do judiciário deliberar se o plebiscito, o referendo, é consultivo ou é deliberativo. Me parece que, por serem instrumentos de soberania popular, eles são deliberativos. Não teria sentido chamar todo o corpo eleitoral, 120 milhões de pessoas às urnas, para depois o Congresso deliberar em sentido diverso. Não haveria nenhum sentido. Plebiscito, referendo, tem sim cunho deliberativo. E quem é que pode autorizar um referendo? Quem é que pode convocar um plebiscito? Vejam, a proposta do plebiscito, a proposta do referendo, ela deve partir de 1/3 dos deputados federais ou de 1/3 dos senadores. Percebam que entre nós, o presidente da República não tem iniciativa para encaminhar um projeto de plebiscito ou uma proposta de plebiscito, uma proposta de referendo. Quem pode encaminhar essa proposta para o próprio Congresso é ou 1/3 dos deputados ou 1/3 dos senadores. É o que está na Lei 9.709. Encaminhada a proposta ou por 1/3 dos deputados ou por 1/3 dos senadores, a aprovação dessa proposta depende de maioria simples. Convoca-se um plebiscito, convoca-se um referendo por maioria simples no Congresso Nacional. Passa pelo Congresso Nacional. Nós temos alguns simpatizantes hoje no nosso governo da democracia direta. O próprio Ciro Gomes, à época em que foi candidato à presidência da República, ao menos, chegou a defender uma maior participação popular. O Mangabeira Ungler, que hoje tem um cargo de consultor de assuntos diversos do governo, o ministro Mangabeira Ungler, também é um estudioso do tema. O fato é que hoje a convocação do plebiscito, a autorização do referendo, está nas mãos dos parlamentares. 1/3, portanto, não se exige maioria, basta 1/3 dos deputados ou dos senadores propõe, e maioria simples aprova. A partir dali, é o TSE que organiza essa consulta popular. Tivemos o caso do Estatuto do Desarmamento, e me parece entraríamos num grande equívoco, porque o que se queria ali não era exatamente, vamos desarmar a população. O que se tentava proibir ali, e foi isso que o povo rejeitou em um referendo, era a comercialização lícita, o porte lícito de armas. Iam desarmar os cidadãos comuns antes de desarmar os criminosos. Isso é catastrófico. O povo teve o senso, me parece a sabedoria, de rejeitar a proposta como ela foi apresentada. Se fosse o inverso, muito bem, vamos desarmar os criminosos, depois desarmar as pessoas que têm arma regularmente, que compram arma regularmente. Okay? Vamos ver a posição do nosso povo a respeito do plebiscito e do referendo, o cidadão comum. Rafael, você gostaria que fossem realizadas mais consultas populares sobre as questões de interesse nacional? Não, acho que a maior parte do tempo é um desperdício de recurso, né? Assim, se você levar em consideração o tempo que você vai ter que despender para educar as pessoas, né? De modo que elas possam ter uma decisão informada sobre o assunto. Acho que a gente elege nossos representantes para isso, né? Acho que é mais interessante a gente ficar em cima deles para eles votarem de acordo com o que a gente quer.
Eu acho que sim, tem que ser realizado, mas antes disso, né, duas coisas têm que ser pensadas. Primeiro, que a população tem que estar informada sobre as coisas, né, porque como o voto é obrigatório, de repente as pessoas vão só votar, não sabem por que estão votando, então elas têm que ser informadas e esse processo tem que ser feito de uma maneira muito organizada, para que não acabe atrasando, de repente, a aprovação de uma lei, de um decreto, de alguma coisa importante. Percebam que interessante, embora o rapaz tenha uma posição contrária, acho que não, vai se gastar muito, vai ter que educar todo mundo, e a moça uma posição favorável, ambos falaram na necessidade do povo ter consciência do que está escolhendo. Então, de fato, os instrumentos podem ser úteis, era até bom, ainda que se investisse, se gastasse muito para educar o povo, mas é necessário aquele mínimo de cultura política que falávamos no início, do Celso Antônio Bandeira de Mello, para que o povo possa deliberar e não seja a massa de manobra. Os institutos são interessantíssimos. Hoje, com a informática, podemos votar de casa, com assinatura digital, mas isso tem que ser difundido, as pessoas têm que saber o que estão fazendo. O instrumento é valiosíssimo. Então, vamos lá, minha gente, vamos encerrar aqui essa primeira aula. Falamos a respeito de instrumentos de exercício da democracia direta no país. Repito aqui o nosso e-mail, o saberdireito, tudo junto, @stf.gov.br, e convido os colegas para a nossa segunda aula. Nessa segunda aula falaremos aqui de alistamento eleitoral, de voto, também dos crimes eleitorais. Estamos à disposição, agradeço a atenção e até breve.